Se algum dia na vida você teve dor ou febre, muito provavelmente o primeiro medicamento que você fez uso foi a dipirona. A dipirona já é conhecida há mais de 100 anos, já é conhecida no mundo todo. No Brasil, por exemplo, é o principal analgésico comercializado. Descubra nesse vídeo como que a dipirona funciona no momento que você a coloca dentro do seu corpo, seja através de comprimido, gotas, injetável, e descubra também porque o analgésico mais comercializado no Brasil é proibido há mais de 30 anos nos Estados Unidos, na Noruega e em outros países. Olá pessoal, sejam muito bem-vindos à Universidade da Química, eu sou o professor Antônio Florencio. Peço encarecidamente que você se inscreva nesse canal, dê o seu like caso goste do vídeo, ative o sininho para receber as notificações e me siga no Instagram, @Universidade da Química. Sem papo, vamos para o assunto do vídeo. A dipirona, como dito, é um dos medicamentos mais utilizados no Brasil e no mundo. Quando nós ingerimos a dipirona, uma série de reações começam a acontecer a partir daí. Inclusive, a sua atuação é bem rápida. Assim que ela é ingerida, ela é rapidamente absorvida pelo trato gastrointestinal e ela vai para o fígado. E lá no fígado ela é metabolizada. A molécula é quebrada em alguns metabólitos, esses realmente ativos. O principal deles é o 4-MAA, que dentro da nomenclatura química significa 4-metilamino-antipirina. Esse metabólito vai ser o responsável pelas principais funções da dipirona. No combate à dor e à febre, ela tem essencialmente 3 mecanismos de ação. Quando o nosso corpo apresenta febre, é porque alguma coisa não está funcionando bem, ele entrou em um processo inflamatório. E esse processo inflamatório é desencadeado por uma série de moléculas que são produzidas pelas nossas células. A principal delas são as prostaglandinas. Essas moléculas servem de comunicação entre células para dizer exatamente que o corpo não está bem, tem algum problema ali. Existe uma enzima que trabalha na produção das prostaglandinas, que é a ciclooxigenase. Nós chamamos ela de COX, carinhosamente. Bom, como que a dipirona funciona, ou mais especificamente o 4-MAA e outros metabólitos? Ela simplesmente vai inibir a ação da COX, da ciclooxigenase. Então vejam, se é a ciclooxigenase que produz as prostaglandinas, e são as prostaglandinas que dizem que o corpo está inflamado e com isso o nosso corpo tem febre, se a COX é inibida, não é liberado mais prostaglandinas. Consequentemente, o nosso corpo entende que não há necessidade de começar o mecanismo da febre. Na verdade, a dipirona ela acaba inibindo não apenas a COX, mas outras enzimas que liberam moléculas sinalizadoras, como por exemplo as lipooxigenases que liberam os leucotrienos. Em resumo, como as enzimas que produzem as moléculas sinalizadoras de inflamação não estão funcionando direito, o nosso corpo vai entender que ele não está inflamado e com isso temos a redução da febre. O segundo mecanismo de ação diz respeito ao combate à dor. O nosso corpo naturalmente libera algumas moléculas que têm efeito analgésico, as endorfinas, por exemplo, você já deve ter ouvido falar. A dipirona ela acaba estimulando a produção de endorfinas. Então, se nós estamos com dor, ao ingerirmos a dipirona, o nosso corpo vai produzir mais endorfinas, vai produzir mais moléculas com caráter analgésico e essa sensação de dor, então, é aliviada. O terceiro mecanismo, infelizmente, ainda é pouco conhecido, mas parece que a dipirona atua diretamente no cérebro, no setor que regula a temperatura. Então, ela baixa a temperatura, baixa a febre no primeiro mecanismo, evitando a liberação de prostaglandinas, mas também atua diretamente no cérebro, na região que regula a temperatura. E o resultado é que nós temos um alívio quase que imediato de dor e febre. Por conta de todas essas vantagens, a dipirona realmente é um medicamento muito utilizado, eficaz naquilo que se propõe. Mas em algumas pessoas ela pode provocar um efeito muito sério. Nos Estados Unidos, alguns estudos mostraram que ela é responsável por uma doença chamada granulocitose. O que significa isso? Significa a redução dos glóbulos brancos. E nós sabemos muito bem que os glóbulos brancos são as moléculas responsáveis pela defesa do nosso corpo, fazem parte do sistema imunológico. Então, algumas pessoas que tomaram dipirona, parece que a quantidade de glóbulos brancos diminuiu, e isso é uma condição muito ruim. Por exemplo, uma pessoa portadora do HIV que acaba desenvolvendo a AIDS, acaba tendo o mesmo efeito, uma redução nos glóbulos brancos. Por conta disso, ela acabou sendo proibida nos Estados Unidos e em inúmeros outros países. Vale lembrar, pessoal, que esse acaba sendo um estudo bem localizado, algo que foi adotado apenas nos Estados Unidos e em poucos países, mas a dipirona é um medicamento. E como todo medicamento tem que ser tomado com cuidado e principalmente com orientação médica. A automedicação acaba sendo muito prejudicial, mesmo num medicamento tão comum
como esse. E agora eu vejo vocês. Vocês fazem uso da dipirona? Têm alergia? Já teve algum problema? Deixe aqui nos comentários. Eu queria deixar a recomendação de um vídeo. Eu falei sobre as prostaglandinas. As prostaglandinas são sintetizadas, são produzidas através dos ácidos ômega 6, principalmente o ácido araquidônico. Você já deve ter ouvido falar do ácido ômega 3. Qual a diferença entre ômega 6 e ômega 3? Se você tiver interesse, vai aparecer um vídeo aqui do lado. Eu convido você a assisti-lo e saber a diferença entre ômega 3, ômega 6 e onde as prostaglandinas entram nessa história, tá ok? Por favor, não deixe de dar o seu like, de se inscrever no canal e de me seguir no Instagram. Valeu, pessoal. Até a próxima.